Oi, gente. Emmanuel Macron venceu Marine Le Pen na França, mas a vitória foi muito menor do que a vitória que aconteceu em 2017. Em 2017, Macron venceu por 30 pontos de diferença e agora a eleição foi muito mais apertada. E o que é que isso significa? E por que que Macron, no discurso, disse que a França vai ser uma França melhor para os mais jovens, vai ter mudanças sociais e vai ter uma política verde? Porque Macron reconheceu, como muitos na França estão reconhecendo, que mais do mesmo modelo, não vai dar certo. Pelo menos no discurso, teremos que ver na prática, eles reconhecem algo básico que eu vou refletir aqui com vocês. Que para se começar a fechar a porta para o neofascismo, não basta a política antiga, é necessário fazer uma política nova. Mudar o modelo econômico, é necessário fazer um caminho diferente. E a vitória dele foi mais curta, foi menor, porque o governo dele foi um governo, como ele próprio é, de centro-direita. Um governo que não se comprometeu a grandes transformações na França e, com isso, o neofascismo avançou. O fascismo ele avança quando promessas para a classe trabalhadora não são cumpridas. Quando você não consegue entregar o suficiente, o neofascismo avança. Avança também com base em preconceitos, com base em discurso de ódio, no caso da França, com discurso xenofóbico, islamofóbico e outros preconceitos que são cultuados pela extrema-direita de lá. Pois bem, isso significa que duas batalhas nós enfrentamos esse ano no Brasil. As batalhas são as seguintes. A primeira batalha envolve derrotar o bolsonarismo, que não é só derrotar o Bolsonaro. Significa construir um Congresso, Câmara de Deputados e um Senado mais progressista. Significa barrar do Senado e da Câmara de Deputados candidatos bolsonaristas e levar candidatos mais de esquerda e mais comprometidos com a classe trabalhadora que forem possíveis ser levados para essas casas. Significa combater a ideologia bolsonarista. E por isso a minha lista de vídeos como derrotar o bolsonarismo eu estarei regularmente atualizando. E quando se aproximar da eleição, mais e mais ainda. E é importante ter clareza que existe uma segunda batalha para acontecer depois da eleição, depois de derrotar o bolsonarismo, que nós acreditamos que vamos derrotar juntos esse ano. Mas não é uma garantia. Nós não podemos ter o clima de já ganhou. Mas se derrotarmos nas eleições, isso significa a instauração de um governo democrático. Mas o governo democrático, com esse cenário político, ele vai ter sinais tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso nós podemos perceber nas movimentações tanto de Lula quanto de Ciro. Lula, por exemplo, disse que vai rever a política de preços da Petrobras. Esse foi um sinal mais à esquerda. Mas Lula também disse que vai manter o atual presidente do Banco Central. Ciro disse que não vai manter o presidente do Banco Central, que vai convidar ele a se demitir. Né? Mas Ciro está negociando com o União Brasil, partido que apoiou e foi a base de sustentação da reforma da Previdência, que foi uma reforma, como o próprio Ciro caracteriza, antipovo. Aliás, na política de alianças, muito também pode ser dito de alianças problemáticas que Lula fez. Não é? E o mesmo Ciro está tentando fazer. O que significa que sinais à esquerda e à direita vão existir permanentemente. Agora, um governo progressista, um governo democrático, sendo instalado do campo da centro-esquerda, vamos chamar assim mais genericamente, ele vai colocar em disputa diferentes projetos. E qual o caminho vai ser seguido vai depender de uma luta que vai acontecer dentro da sociedade civil. Porque sinais de múltiplos lados estão sendo dados, mas na hora da gestão, a pressão tem que acontecer para se construir um governo que seja e que dê ganhos materiais para a classe trabalhadora. Se Macron tivesse feito um governo que tivesse dado ganhos materiais para a classe trabalhadora, a vitória dele seria de 25, 30 pontos, como foi em 2017. Teria sido uma vitória esmagadora, mas não foi, porque esses ganhos materiais não foram conquistados.
Biden agora, nos Estados Unidos, está perdendo popularidade. E existe uma grande chance de, nas eleições desse ano, para o parlamento, lá, para o Congresso, lá nos Estados Unidos, né, porque é um sistema presidencialista, o Congresso americano pode se tornar um Congresso majoritariamente republicano. Sim, o Partido Democrata pode sofrer uma derrota lá nos Estados Unidos. E por quê? Porque Biden entregou muito pouco em termos de ganhos materiais para a classe trabalhadora e para os mais pobres. E se você entrega pouco do ponto de vista material, as chances de mensagens negacionistas, de mensagens do neofascismo, de mensagens que se apoiam na guerra cultural, elas têm maior possibilidade de se viabilizar. Isso significa que nós temos uma tarefa esse ano de derrotar o bolsonarismo do ponto de vista eleitoral, mas nós temos uma tarefa, caso consigamos vencer o bolsonarismo do ponto de vista eleitoral, tanto para a presidência quanto para o Congresso, uma segunda tarefa, tão importante quanto a primeira, talvez mais importante, de pressionar na direção de um governo mais progressista a partir do ano que vem. Um governo mais comprometido com os valores da classe trabalhadora. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil fazer isso. Isso vai exigir muita luta por parte da gente. Mas nós temos que encarar essa luta por ter clareza que não realizar essa luta significa deixar a porta do neofascismo escancarada. Na França, Le Pen cresceu porque Macron foi incapaz, durante a sua gestão, de encaminhar para fechar essa porta na França. Biden, nos Estados Unidos, também está sendo incapaz de fazer, através de ordens executivas, coisa que ele precisaria de muito... Ele não precisaria do Congresso nem do Senado para ordens executivas, e ele não fez. Várias ordens executivas poderiam ajudar muito na popularidade dele, envolvendo Medicare, envolvendo outras questões, mas ele não fez. Por que ele não fez? No caso de Biden, tem a ver com os compromissos com as grandes corporações empresariais. Isso significa, e é importante que nós tenhamos clareza sobre isso, que não vai ser fácil fechar a porta do neofascismo. Mas nós precisamos lutar não só para derrotar o neofascismo eleitoralmente esse ano, e essa é a nossa luta inicial, inadiável, fundamental, mas nós precisamos ter clareza que uma política outra é necessária ser implantada a partir do ano que vem para que essa porta do neofascismo, se não completamente fechada em 4 anos, pelo menos ela seja reduzida. É uma tarefa fundamental reduzir essa porta para que a presença do neofascismo em eleições futuras seja cada vez menor e não maior, como aconteceu na França. A França, embora seja o que aconteceu na França, embora seja importante derrotar eleitoralmente, como aconteceu a Marine Le Pen, mostra um sinal preocupante de que quando você não faz as reformas, quando você não faz os ganhos materiais, o neofascismo ele vai crescendo. E nossa tarefa civilizatória, pelos próximos 10 anos, não só nesse ano, mas pelos próximos 10 anos, é reduzir dramaticamente a presença do neofascismo na sociedade brasileira e encaminhar políticas públicas que dão ganhos materiais à classe trabalhadora e os mais pobres e modificam o modelo, tanto o modelo político para ser mais democrático, para ser mais participativo, quanto o modelo de desenvolvimento, para que alternativas danosas, alternativas destrutivas, alternativas que são a destruição dos direitos sociais, a destruição da Amazônia, a destruição do conhecimento científico, como é o bolsonarismo, sejam definitivamente derrotadas. Por isso que a derrota última e a derrota do bolsonarismo esse ano e a vitória última da ciência, do progresso, do desenvolvimento, da justiça social, não é uma vitória conquistada apenas na eleição, mas ela é conquistada e precisa ser conquistada no governo. Não vai ser fácil, existem muitas forças oligárquicas contrárias, existem muitas dificuldades para que isso aconteça, tanto na eleição quanto depois,
mas é necessário fazer. Nesse momento, pelas pesquisas, derrotar o Bolsonaro eleitoralmente parece ser a tarefa menos difícil. A rejeição do Bolsonaro é recorde e realmente isso é uma coisa que nós podemos fazer. Mas nós temos que também construir um Congresso mais progressista, um Senado mais progressista e um governo mais comprometido com essa agenda para encaminhar nessa direção. Para que o neofascismo tenha sua porta progressivamente fechada. Não vai ser fácil, mas nós temos que lutar nessa direção. E que o que está acontecendo na França e o que está acontecendo nos Estados Unidos seja um alerta da necessidade da luta, não só de vencer como o Biden venceu o Trump, mas de fazer o que o Biden não fez nesses primeiros 2 anos de governo, que é um governo que vai fechando a porta do neofascismo. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. E fique de olho no nosso curso gratuito de como derrotar o bolsonarismo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.